Muito bem, pessoal. Agora a gente vai falar de repetição. Muitas vezes o seu algoritmo tem um trecho de código que precisa ser executado várias vezes. E para esse tipo de situação, as linguagens de programação, elas entregam para os programadores algumas estruturas de programação chamadas de laços de repetição. E a gente vai ver aqui todos os tipos que o Python entrega para a gente, né? A ideia da repetição é executar a mesma parte de um programa várias vezes. Normalmente, isso vai depender de uma condição. Então, enquanto essa condição for verdadeira, ele vai continuar repetindo aquele trecho de código. E aí, ó, vamos pegar aqui uma base de uma situação. Eu tenho que imprimir três números na tela, tipo de 1 a 3. Eu poderia fazer dessa forma, print 1, print 2, print 3. Poderia fazer dessa forma, x igual a 1, print x, x igual a 2, print x igual a 3, print x. Veja que dessa forma aqui eu escrevo menos, dessa forma aqui eu escrevo um pouco mais. Mas observe o seguinte, de duas em duas linhas aqui, a gente tem praticamente a mesma estrutura de execução, só que a única coisa que vai mudar é o valor do x. Olha como o código ele tá muito parecido. Então, esse tipo de trecho aqui é um forte candidato a ser colocado numa estrutura de repetição. Então, se eu quiser fazer uma repetição um pouco mais inteligente, poderia fazer x recebe 1, imprimo x, x recebe x mais 1, ou seja, x vai receber o valor antigo que x tinha mais 1. Então, 1 mais 1, 2. Então, x vai ser 2, agora vai imprimir 2. Vocês podem depois testar esses algoritmos, esses códigos aqui, do anterior até agora, e vocês vão ver que eles executam e é exatamente o mesmo resultado que eles vão dar. Agora imagina que eu quisesse fazer esse algoritmo para imprimir de 1 a 100. Pô, de 1 a 3 é fácil, agora de 1 a 100 a coisa começa a complicar. E aí é nessa situação que a gente começa a ver vantagem em blocos de repetição. Então vamos olhar aqui. Ó. O primeiro comando de repetição que eu tenho é o while. While significa enquanto. Enquanto essa condição for verdadeira, execute esse bloco de código. Vamos pegar aqui o nosso mesmo trecho de código. Então eu vou criar um laço de repetição. Esse aqui funciona. E aí vamos fazer ele. Vou botar aqui repetição 1. Eita. Era para ser repetição 1.py. Repetição 1.py. Então aqui x vai receber 1. While x menor ou igual a 3, print x. E aqui eu vou botar x recebe x mais 1. Se eu executar esse cara, ó, 1 a 3. Agora, se eu quiser que ele imprima até 100, como é que eu vou fazer? Eu começo o x com 1. E essa linha aqui de baixo, ela é uma linha que eu vou incrementar o valor de x. Então, toda vez que eu entrar nesse laço de repetição, o meu x ele vai ter o valor incrementado. Então, ele vai incrementar aí até... Enquanto essa condição for verdadeira, ele vai entrando aqui dentro. Então, se eu colocar que eu quero executar, enquanto o valor de x for menor ou igual a 100. Olha o que acontece. 100. E aí a gente tem aqui um uso de laço de repetição com Python. Veja que, do mesmo jeito do if, aqui no while
para dizer quais os comandos que vão fazer parte, vão estar dentro do while, eu tenho que usar aqui a indentação. Vou usar aqui a indentação. É um espaçamento um pouco para frente. Então, veja que esse é o comando de repetição while. E aí cria um programa para exibir os números de 1 a 100, é o que a gente acabou de fazer. Cria um programa para escrever uma contagem regressiva do lançamento de foguete. O programa deve imprimir 10, 9, 0 e no final fogo. Então vou colocar aqui. Vou começar o meu laço. Para ficar diferente, vou dar um copiar, colar aqui. E aí eu vou colocar aqui. O meu x vai começar com 10. Só que aqui, ó, eu vou mudar a condição. Ele vai executar enquanto o x for maior do que 10. Maior, não. Enquanto o x for maior ou igual a 0. Aqui, como meu x começa com um valor maior e eu quero que ele chegue em 0, eu não posso incrementar, eu tenho que decrementar. Então eu tenho que começar em 10 e ir diminuindo. Então aqui x, ao invés de ser x mais 1, é x menos 1. Então vamos executar aqui. Opa. E no final, vou dar um print. Fogo. Ó. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aí eu posso, se eu quiser não contabilizar o 0, eu boto aqui, até 1. Aí ele só vai até 1. Vou executar agora. 1, fogo. O 0 vai ser o fogo nesse caso, né? Então tá aí um exemplo. E uma das coisas que a gente normalmente usa, e vocês acabaram de usar em parceria com os comandos de repetição, são os contadores. Então, o contador ele é uma variável que eu vou usar e essa variável vai sendo modificada dentro do meu laço de repetição. Essa variável tem tem o único e exclusivo objetivo de servir como uma variável de contagem. Nesse caso aqui, o meu contador é a variável x. Então, tanto faz se esse contador ele vai ser incrementado ou decrementado. Tanto faz se eu vou estar somando valores nele ou se eu vou estar reduzindo valores dele. Então, esse é um recurso que eu vou usar muito quando eu estou falando de repetição. E esse contador, normalmente, ele é usado na condição de saída. Veja, aqui no while eu tenho uma condição de permanência, que é esse caso aqui. Ó. Enquanto essa condição for verdadeira, eu vou continuar aqui dentro. Então, esse contador é usado aqui nessa condição de permanência do while. Quando essa condição não for mais satisfeita, ele vai sair do laço. Aqui a gente tem outro cenário onde eu uso um contador. Então, ó, eu estou aqui. Digite o último número para imprimir. Aí ele vai começar com 1 e vai parar quando o x for menor, enquanto o x for menor ou igual a esse número. Então ele vai imprimir aqui até que o número que eu digitei seja impresso. Nesse caso aqui, eu estou usando um número que o usuário final ele vai digitar. Vamos olhar aqui. Vamos lá. Nesse caso agora, eu vou ter uma variável fim. Agora aqui vai ser enquanto esse cara for menor ou igual a fim. Pronto. Então
Então vamos executar aqui. Vou digitar 10. Ele imprimiu até 10. Vou executar de novo. Vou botar 5. Ó, foi até 5. Vou executar de novo. Tá 25. Foi de 1 a 25. Então, é um algoritmo agora um pouco mais sofisticado, onde a condição de parada aqui, ou seja, esse número limite, ele foi recebido pelo usuário. O usuário digitou. Aqui ele dá uma opção. Ó, altere o algoritmo acima para imprimir de 0 até o número digitado pelo usuário. Então é isso aí que a gente fez. Na verdade, aqui começa com 1. Se eu quiser começar do 0, eu só troco o valor inicial para 0. Então, nesse caso aqui, ó, vou botar 5. Droga. Tá 5. Agora ele vai de 0 até 5. Altere o algoritmo para imprimir números pares de 0 até o número que o usuário digitar. Então, se eu quero números pares, o cara vai digitar o número limite. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou combinar repetição com uma decisão. Aqui dentro do while eu tenho que decidir se eu vou ou não imprimir esse número. Um jeito de fazer isso é se x porcentagem 2, ou seja, se o resto da divisão de x por 2 for igual a 0, se isso acontecer, o número é divisível por 2. Então significa que ele é par. Nesse caso, eu vou imprimir. Esse é um jeito, tá? Depois eu vou mostrar o outro. Nesse caso aqui, vou digitar 25. Então, ó, ele começou com 0, 2, 4, 6, 8. Se eu botar aqui de novo, tá 10. Ó, foi de 0, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Esse é um jeito. Um outro jeito é fazer o seguinte. Começa com 0. E aqui imprime o 0, né? Quando ele entrar aqui, o primeiro valor de x vai ser 0. E ao invés de eu incrementar com 1, eu vou incrementar com 2, porque o número par ele é incrementado de 2 em 2. Vou botar aqui 10. Olha aí. Perfeito. E se fossem ímpares, entre 0 e o número digitado pelo usuário? Aí seria fácil. Considerando esse cara aqui, eu coloco aqui o primeiro número ímpar, que é 1. Como eu já estou incrementando com 2, ó, 1, aí 1, 3, 5. Aí como ele está incrementando de 2 em 2, os próximos números sucessivos serão todos ímpares. Se eu executar aqui, ó, só troquei aqui, ó, saí do 0 e foi para 1. 10. Olha. 1, 3, 5, 7, 9. Ou eu poderia fazer como a gente estava fazendo antes, né? Vou pegar aqui, incrementar de 1 em 1. Começa com 0 aqui. E aí, ó, faço com if. Se x porcentagem 2. Aí, se igual a 0 é que ele diz que ele é par, diferente de 0, vai me dizer se ele é ímpar. Ó, 1, 3, 5, 7.
Aí, qual a opção mais eficiente para esse algoritmo? A versão mais eficiente é a que eu incremento, começo com 1 e incremento de 2 em 2. Por que essa versão é mais eficiente? Porque eu vou executar menos repetições. Então, essa opção aqui é a mais eficiente das duas abordagens que a gente mostrou. E aí, cria um programa para escrever os 10 primeiros múltiplos de 3. Aí eu deixo essa com vocês, acho que com o que está explicado aqui, dá para... E o resultado é fácil de checar, né? Então, você implementa o algoritmo e testa. Outra pergunta é o que isso faz? Vamos ver se vocês entendem mesmo. E é isso, gente. Próximo vídeo a gente vai falar de acumuladores. E aí a gente encerra esse vídeo aqui.